Bom, gente, continuando a nossa aula, algumas terminologias elas são fundamental para a gente entender um pouco da farmacologia. Então, assim, antes de eu começar a falar sobre o mecanismo de ação de alguns medicamentos, eu pretendo falar de algumas terminologias primeiro para vocês entenderem quando a gente falar de determinada coisa. Então, por exemplo, toda vez que eu falar para vocês sobre, cadê? Deixa eu pegar aqui, adrenérgicos. Então, o que são os medicamentos adrenérgicos? Eles vão ser todos os fármacos que possuem como alvo a sinapse de noradrenalina, seja ela de forma direta ou indireta. Tá? Então, esses fármacos eles vão atuar naquela sinapse. Lembra da fibra pós-ganglionar? Lembra que lá tem a noradrenalina? Então, o que esses fármacos vão fazer? Eles vão agir naquela noradrenalina, seja ela de forma direta, por exemplo, atuando no receptor, ou de uma forma indireta, como atuando no transportador de noradrenalina. Então, essas vão ser as formas de direta ou indireta. Então, toda vez que a gente falar em medicamento que ele é adrenérgico, nesse caso aqui, vocês têm que ter em mente que vai ser todo fármaco que possui como alvo a sinapse de noradrenalina, seja ela direta ou indireta, beleza? No sistema nervoso autônomo simpático é conhecido como adrenérgica. E quando a gente falar em sistema nervoso autônomo, vai ser os colinérgicos, beleza? Então, medicamentos adrenérgico, sistema nervoso autônomo simpático. Quando eu falar em colinérgico, vai atuar no sistema nervoso autônomo parasimpático, beleza? Então vocês têm que ter isso na cabeça de vocês, que eles vão atuar principalmente no neurotransmissor pós-ganglionar, principalmente na noradrenalina. Todo esse fármaco ele vai agir na sinapse do neurônio pós-ganglionar e também no tecido-alvo, seja ele na noradrenalina ou nos seus receptores, tá? Alfa e beta. Beleza? Deu para entender quando a gente falar em adrenérgico? Então, tudo bem. O simpatomimético. Ele vai ser todo fármaco que imita a ação da noradrenalina. Então, ele vai ser todo fármaco que vai se ligar ao receptor de noradrenalina, imitando assim a ação da noradrenalina. Então, por exemplo, você vai ter um fármaco simpatomimético. Esse fármaco, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar ao receptor de noradrenalina. Quais seriam os receptores de noradrenalina? Né? Alfa, beta, gama e outros receptores de noradrenalina também. Então, ele vai se ligar ao receptor de noradrenalina, né? Quando ele se ligar a esse receptor de noradrenalina, ele vai imitar a ação da noradrenalina. Então, ele vai fazer a mesma ação da noradrenalina. Então, se, por exemplo, a noradrenalina no coração vai aumentar a frequência cardíaca, então esse medicamento ele vai se ligar ao receptor, né, para poder fazer assim também a ação da noradrenalina, que no caso aí não foi para aumentar a frequência cardíaca, então ele vai, suponhamos aí, aumentar a frequência cardíaca também. Então ele vai fazer a mesma forma, a mesma ação do noradrenalina, beleza? Ó, agonista adrenérgico. Lembra? Agonista vai fazer a ação terapêutica. E adrenérgico é o que a gente tinha falado em cima? Que vai ser todos os fármacos que vai agir na sinapse de noradrenalina, correto? Então, agonista adrenérgico, ele vai ser todo fármaco que direto ou indiretamente vai imitar a ação da noradrenalina. Tá? Então, podemos dizer que ele vai ser um fármaco simpatomimético. Por quê? Todo agonista adrenérgico é um simpatomimético. Tá? Então, isso vocês têm que estar na cabeça de vocês, que todo fármaco agonista adrenérgico ele vai ser
um fármaco simpatomimético, porque ele vai imitar a ação da noradrenalina. Então, todo fármaco agonista adrenérgico, ele vai imitar a ação da noradrenalina. Beleza? Agora temos o simpatolítico. Os simpatolíticos são todo fármaco que, direto ou indireto, bloqueia a ação da noradrenalina. Então, quando a gente ouvir falar em simpatolítico, vocês têm que lembrar isso, que vai ser fármacos que eles vão agir tanto direto ou indireto, só que eles vão bloquear a ação da noradrenalina. Tá vendo a diferença? O simpatomimético, ele vai imitar a ação da noradrenalina. O simpatolítico, ele vai fazer o quê? Ele vai bloquear a ação da noradrenalina. Tá? Então, ele vai agir aonde? Ele também vai agir na sinapse, né? Mas ele não é um simpatomimético. Não se confunda simpatolítico com simpatomimético. Pois o que acontece? Ele não imita a ação da noradrenalina. O simpatolítico ele vai bloquear apenas a ação da noradrenalina, impedindo que a noradrenalina faça a sua ação. Tá? Então, agora vamos falar também sobre o antagonista adrenérgico. Lembra? Antagonista bloqueia. Lembra disso? Então, os antagonistas adrenérgicos, eles são todos os fármacos que direta ou indiretamente vai bloquear a ação da noradrenalina. Então ele vai ser um simpatolítico, né? Porque ele também vai fazer a mesma coisa, ó. Ele vai ser um fármaco que, direto ou indireto, vai bloquear a ação da noradrenalina. Tá? Ou, no caso disso, ele vai ser um simpatolítico, como a gente falou, que vai bloquear o receptor de noradrenalina, impedindo, assim, a ação da noradrenalina. Tá? Agora temos o simpatolítico. O simpatolítico ele vai bloquear, não deixando a noradrenalina agir. Então, ele vai bloquear os receptores de noradrenalina, sendo assim, a noradrenalina não vai agir. Beleza? Quer ver um exemplo de simpatolítico? Ele vai fazer o quê? Ele vai bloquear a ação, não deixando que a noradrenalina haja. Exemplo no coração. Se a noradrenalina não age no coração, o que vai acontecer? Vai diminuir a frequência cardíaca e vai diminuir a força cardíaca. Então, noradrenalina atuando nos receptores do coração, ela vai aumentar a frequência cardíaca e vai aumentar a força cardíaca. Se você toma um remédio simpatolítico ou um antagonista, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear a ação da noradrenalina, diminuindo assim a frequência cardíaca e a força cardíaca. Deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo rapidinho. Então aqui você tem os receptores, suponhamos aí, receptores beta-1. O que acontece? A noradrenalina ela vai se ligar aos receptores beta-1, aumentando assim a frequência cardíaca e a força cardíaca. Se você toma um remédio que é um antagonista adrenérgico, suponhamos que esse remédio, esse fármaco, ele se liga ao receptor beta-1. A noradrenalina não vai se ligar ao receptor beta-1. Então, a noradrenalina não se ligando, o que vai acontecer? Vai diminuir a frequência cardíaca e vai diminuir a força cardíaca também. Beleza? Deu para entender? Então, essas são algumas terminologias que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Caso não, a gente continue e tire essas dúvidas. Tá ok? Bom, quando a gente fala em agonista adrenérgico, a gente tem três formas de agir o agonista adrenérgico. Ele pode agir de uma forma indireta, uma forma mista e uma forma
indireta. Tá? Então, eles vão agir dessas formas aí. Ele vai agir de uma forma direta, de uma fórmula mista e de uma forma indireta. Quando a gente fala que o agonista ele é adrenérgico direto, aqui, o que a gente fala? Que ele vai agir diretamente no receptor do fármaco. Ele irá se ligar ao receptor alfa e o receptor beta. Então, os fármacos agonista adrenérgico de ação direta, ele vai agir diretamente no receptor, como o nome já diz, de forma direta. Ele vai agir diretamente no receptor do fármaco. Ele irá se ligar no receptor alfa e beta, né, produzindo assim a ação igual à noradrenalina. Bom, quando a gente fala que esse fármaco ele é um agonista adrenérgico de ação direta seletivo, o que quer dizer? Que ele vai ter seletividade pelo receptor. Ele vai se ligar apenas ao receptor. Então, aqui a gente tem a fenilefrina. O que ela vai fazer? Ela vai se ligar ao receptor alfa-1, né? Causando assim no tecido que ele tem mais, como que eu posso falar para vocês? No órgão que ele tem mais receptores alfa-1, ele não vai se ligar a outro receptor. Já a clonidina, ela tem afinidade pelos receptores alfa-2. Então ela vai se ligar ao alfa-2. A dobutamina, ela tem o que? Seletividade para o beta-1. Ela não vai se ligar em outro receptor. E a terbutalina, que é beta-2. Tá ok? Então, assim, por exemplo, a dobutamina, se você pegar, ela vai se ligar ao receptor beta-1. Onde a gente tem mais o receptor beta-1, que a gente viu naquela tabelinha de receptores adrenérgicos? No coração. Então, a dobutamina, ela vai se ligar ao receptor beta-1 que a gente tem no coração. O que a noradrenalina faria no nosso coração ao se ligar ao receptor beta-1? Não aumentaria a frequência cardíaca? Correto? Então, a dobutamina, o que ela vai fazer? Ela vai se ligar ao receptor beta-1 no coração e vai imitar a noradrenalina. O que ela vai fazer? Vai aumentar a frequência cardíaca e vai aumentar a força de contração do coração. Beleza? Deu para entender? Então, vamos lá. A gente tem agora os não seletivos, né? Então, a gente tem agonista adrenérgico de ação direta não seletivo. O que ele quer dizer? Que ele não tem seletividade. Ele vai se ligar a todos os receptores. Então, como você pode ver aqui, a epinefrina ela não é seletiva. Ela vai se ligar no alfa-1, vai se ligar no alfa-2, no beta-1, no beta-2, promovendo assim uma cascata de ação. Tá? Então ela vai se ligar não só nos receptores alfa-1, mas no alfa, no beta-1, no beta-2, porque ela não é seletiva. Beleza? Agora a gente tem também os agonistas adrenérgicos de ação indireta. O que esses agonistas de ação indireta vai fazer? Ele não se liga, ele não vai se ligar diretamente ao receptor. Então, os de ação direta, tanto seletivo quanto não seletivo, ele vai se ligar ao receptor, não é? Como vocês podem ver aqui, eles vão se ligar aos receptores. Já o agonista adrenérgico de ação direta, ou de ação indireta, desculpa, ele não vai se ligar diretamente ao receptor, como o nome já diz, de ação indireta. Ele não vai se ligar no receptor, né? O que ele vai fazer? Ele vai se ligar nas estruturas das fibras. Então, ele vai se ligar nas estruturas, aumentando assim a quantidade de noradrenalina. Então, um exemplo, ele pode agir no transportador de noradrenalina.
Então, o que seria esse transportador? Suponhamos que aqui você tem a noradrenalina. Tá? Suponhamos aqui que esses sejam os receptores alfa, sejam os receptores beta. Tá? O que vai acontecer? A noradrenalina vai se ligar a esse receptor. Só que as noradrenalina que não se ligar ao receptor, o que ela vai fazer? Ela vai ser recaptada. Então vai vir um transportador, deixa eu desenhar um transportador de outra cor. Vai vir um transportador e vai retirar aquela noradrenalina da fenda sináptica. Então ele pega o transportador, vai lá, pega essa noradrenalina e retira ela da fenda sináptica. Vai embora. Diminuindo assim a quantidade de noradrenalina. Ela não vai se ligar no receptor, não vai fazer a ação, porque não tem mais noradrenalina. Então, o que acontece quando um medicamento adrenérgico de ação indireta ele pode fazer? Ele pode agir aqui, ó, no transportador. Então, ele pode agir no transportador. Esse transportador não irá mais levar a noradrenalina para fora da fenda sináptica, ficaria mais noradrenalina na fenda sináptica, esperando essas outras se desligarem, né? Esperando essas outras se desligarem, e quando elas se desligarem, essas outras aqui que estavam na fenda sináptica irá se ligar, fazendo assim a ação. Então você viu que ele agiu de outra forma, sem ser no receptor, ele agiu no transportador e aumentando assim a noradrenalina na fenda, agindo assim a noradrenalina se ligando ao receptor. Beleza? Então seria no caso de recaptação. Você tem duas enzimas também, chamada enzima MAO e CONT. O que elas fazem? Elas inibem a noradrenalina. Então, suponhamos aí que ela vai lá e degrada a noradrenalina. Quando você toma um medicamento agonista adrenérgico de forma indireta, o que esse medicamento ele pode fazer? Ele pode inibir essas enzimas que degradariam a noradrenalina. Inibindo assim essa enzima que degrada a noradrenalina, você teria o quê? Mais noradrenalina. Assim fazendo mais ação. Beleza? Deu para entender? Se não deu, depois, gente, pode me chamar lá que a gente explica, tá? E a gente tem os agonistas adrenérgicos, os agonistas adrenérgicos de forma mista, de ação mista. O que ele vai fazer? Um exemplo aí, a gente tem a efedrina, né? O que ela pode fazer? Ela vai agir nas duas formas, tá? Então, ela pode agir tanto como ação indireta, como na forma de ação indireta. Então, ela vai agir tanto diretamente nos receptores, como ela também vai agir de forma indireta. Tá? Então, ela pode se ligar tanto nos receptores, como ela também pode inibir, aqui como a gente viu, ou o transportador, ou inibir as enzimas que degradam a noradrenalina. Tá bom? Exemplo desse que a gente colocou aqui é a efedrina. O que a efedrina faz? Ela vai aumentar, ela vai causar o aumento da contração do coração, ela vai causar uma broncodilatação nos vasos e vai dilatar a musculatura esquelética. Tá vendo? Por quê? Onde a gente tem mais o beta 2, se eu não me engano, né? O beta 2 a gente tem mais aonde? Nos vasos sanguíneos, correto? E o alfa 1, onde a gente tem mais, teria que ver aquela tabelinha lá que eu passei para vocês. O alfa 1 agora não me lembro se é também nos vasos. Teria que estar dando uma olhada lá. Tá? Mas vai ser no pulmão, não lembro agora direito, eu teria que olhar a tabelinha. Mas ela vai se ligar nesses receptores.
tá? Ela vai se ligar tanto em um quanto no outro. Ou ela pode, de forma indireta, atuar na enzima degradadora, que é a MAL e a CONT, ou até mesmo no transportador. Beleza? Deu para entender até agora? Então, vamos para o próximo. Bom, agonista de receptores adrenérgico, agonista de receptores alfa, agonista de receptores beta. Então aqui eu coloquei também algumas para vocês não ficarem um pouco perdidos. É quase o mesmo desenho do outro. Então vocês têm aqui os agonistas, né, no seletivo e os seletivos para alfa 1 e alfa 2. Quais são os medicamentos não seletivos, né? Aqui, ó, tem o fenoxibenzamina, fentolamina. Quais são os seletivos? Prazosina, tarosina, doxazosina, né? Seletivo para alfa 1. E os seletivos para alfa 2, um exemplo aqui é a ioimbina. Claro, tem outros medicamentos, mas é só para vocês verem. Então, os antagonistas de receptores betas, os antagonistas, tá? Ó, lembrando, antagonista, lembra? Antagonista, ele faz o quê? Ele bloqueia a ação, impedindo que a noradrenalina faça a sua ação. Não esqueçam disso. O que a gente viu foi, o primeiro foi o agonista adrenérgico. O que a gente está vendo agora são os antagonistas, beleza? De receptores adrenérgicos. Então a gente tem os não seletivos, que vai se ligar a qualquer receptor, impedindo a ação da noradrenalina. O outro, lembra? O agonista, ele fazia a ação. O antagonista, ele vai bloquear, impedindo que faça a ação da noradrenalina. Então a gente tem o nadolol, o pentubol, né? O propanolol aqui, ó. O propanolol, ele é um antagonista não seletivo, tá? Depois, quando eu falar de medicamento, eu vou explicar para vocês um pouco do propanolol para vocês verem. Por ele não ser seletivo, ele pode causar um grande problema também para quem tem problema no pulmão, porque ele não vai ser seletivo, ele vai se ligar tanto aos receptores que você tem no coração, quanto aos receptores que tem no pulmão. Se ele se ligar aos receptores que tem no coração, o que vai acontecer? Ele vai impedir que a noradrenalina faça a sua ação. Qual que seria a ação fisiológica normal? Quando a nossa noradrenalina do corpo se liga aos receptores do coração. Ela aumentaria a frequência cardíaca e aumentaria a força cardíaca. Então, se você tem muita noradrenalina ligando a esse receptor, você tem um aumento da pressão arterial, correto? Então, para você diminuir essa pressão arterial, o que você teria que fazer? Você teria que tomar um agonista adrenérgico ou um antagonista de receptores adrenérgicos? Lembrando, agonista faz ação e antagonista bloqueia a noradrenalina, impedindo assim a sua ação, correto? Então, quem respondeu que tomaria um antagonista, correto. Por quê? Porque se você toma, você já está com um aumento na frequência cardíaca, você está com um aumento na força cardíaca do seu coração. Se você toma um agonista, o que ele vai fazer? Ele vai imitar a ação da noradrenalina. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais a frequência cardíaca e o débito cardíaco. Vai aumentar a força cardíaca, podendo assim você até morrer, né? Então, quando você toma um antagonista, vocês lembram lá da terminologia? O antagonista ele vai bloquear, né, no caso, impedindo que a noradrenalina faça a sua ação. Então, ele vai bloquear os receptores, um exemplo aí, beta 1, vai fazer o quê? No coração, vai diminuir a força cardíaca do seu coração. Então, por isso que tem os remédios, como não sei se algum de vocês ou algum parente de vocês toma o propanolol, diminuindo assim a frequência cardíaca, tá? Então, a pessoa que está com problema no coração, que está com aumento da frequência cardíaca, toma propanolol, beleza? Aí você tem os seletivos para beta 1, aí só vai no beta 1,
você tem os não seletivos também, e você tem os seletivos de terceira geração, de beta 1. Beleza, gente? Então, na página anterior a gente viu os agonistas, que eles vão se ligar aos receptores, fazendo a ação da noradrenalina, tá? E aqui os antagonistas, eles vão bloquear os receptores, impedindo que a noradrenalina se ligue, e impedindo assim que a ação da noradrenalina seja feita. Beleza? Gente, estou vendo que o vídeo ficou um pouco longo e eu ainda nem comecei a falar tudo para vocês, tá ok? Bom, gente, eu tentei fazer um vídeo mais curto possível, mas eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Então eu vou falar de alguns medicamentos e também algumas drogas e quais os efeitos que elas fazem no nosso corpo, como que é o mecanismo de ação. Então o primeiro que a gente vamos ver vai ser quem? A cocaína. Vou grifar aqui. A cocaína. O que a cocaína faz no nosso organismo quando a gente ingere ela? A cocaína ela vai agir aonde? Ela vai agir inibindo a captação de noradrenalina. Então, existe um transportador de noradrenalina que ele faz o quê? Ele capta a noradrenalina. Então, imagine que você tem muita noradrenalina lá na sua fenda sináptica. Esse transportador ele vai retirar aquela noradrenalina. Tá ok? E o que vai acontecer? A noradrenalina que não se ligar aos receptores na fenda sináptica vai ser recaptada para dentro do neurônio que a produziu. E a cocaína vai fazer o quê? A cocaína vai inibir esse transportador de captação de noradrenalina. Assim você vai ter mais noradrenalina nas fendas sinápticas e assim você vai ter mais noradrenalina se ligando aos receptores, que dá aquele agitação naquela pessoa. A pessoa fica agitada. Então o que acontece? Suponhamos aqui que você tem um receptor de noradrenalina. Você tem os receptores de noradrenalina, correto? Aqui você tem a noradrenalina. Suponhamos que nesses receptores já estejam ligados noradrenalina. E você tem o que? Noradrenalina em excesso na fenda sináptica. O que o transportador vai fazer? Ele vai captar essa noradrenalina que está sobrando e vai levar para o neurônio que a produziu. E lá nesse neurônio que a produziu, vai ter uma enzima que vai degradar, né? Que é a MAO e a COND, como a gente viu lá as enzimas, vai degradar essa noradrenalina que está em excesso. Então ela não vai ter mais. O que a cocaína vai fazer? Ela vai pegar esse transportador, vai se ligar a ele, impedindo que esse transportador transporte a noradrenalina. Então você vai ter o quê? Mais noradrenalina se ligando a mais receptores, né? Então você vai ter mais noradrenalina se ligando aos receptores, ou também você vai ter aquela noradrenalina que já fez a sua ação. Quando ela já fez a sua ação, a outra noradrenalina já se liga direto no receptor. Quando a outra sair, a outra já se liga. Então, promovendo mais ação da noradrenalina. É aquele efeito que dá na pessoa agitada. Que a pessoa já fica elétrica, né? Então, é isso que a cocaína faz. Ela inibe o transportador, né? Inibindo o transportador, você vai ter mais noradrenalina na fenda sináptica, mais noradrenalina fazendo ação. Por isso que dá aquela agitação na pessoa. Beleza? Deu para entender? Então, vou apagar aqui. Vou pegar aqui. Vamos falar sobre a fenilefrina, correto? O que a fenilefrina faz? A fenilefrina ela é seletiva para os receptores alfa-1. Aonde que a gente tem mais receptores alfa-1? Nos vasos, lembra? Então a fenilefrina ela vai fazer o quê? Vai fazer vasoconstrição, tá? E o que vai acontecer? Então você pensa que ela vai se ligar no receptores alfa-1, vai promover a vasoconstrição.
Qual o medicamento que a gente tem mais fenilefrina? Se você tem um descongestionante nasal aí na sua casa, dá uma olhada ver se ele tem fenilefrina. Porque a maioria dos descongestionantes nasais, eles contêm essa fenilefrina. O que vai acontecer? Suponhamos que você está lá gripado, ou com sinusite, ou rinite, você tem uma pequena inflamação nos vasos. Você tendo essa pequena inflamação nos vasos, o que vai fazer? Vai aumentar o calibre dos vasos. Então, o seu vaso vai ficar assim. Só que lembra que nos vasos sanguíneos a gente tem receptores alfa 1. Quando a fenilefrina se liga a esses receptores alfa 1, ela vai fazer o quê? Vai promover a mesma ação da noradrenalina. Então, a fenilefrina vai fazer o quê? Vasoconstrição. Ela vai diminuir o calibre do vaso, impedindo assim que você... aquela congestão nasal, impedindo assim a congestão nasal. Então, o que vai acontecer? Foquem nisso. Quando a pessoa está com uma congestão nasal, ela vai ter o quê? Os vasos vão estar dilatados. Então, a fenilefrina ela vai agir de forma direta na noradrenalina dos vasos, vai fazer o quê? Vasoconstrição, causando assim a vasoconstrição, vai fazer o quê? Vai diminuir o calibre dos vasos e diminuir o tamanho da mucosa. Então, você vai... aquela congestão nasal vai cessar, vai diminuir. Beleza? A efedrina. Deixa eu apagar. Eita. Até quando isso acontece. Deixa eu apagar aqui. O próximo que nós vamos ver vai ser a exfedrina. Bom, a exfedrina, o que ela faz? Ela ela faz um aumento da contração do coração. Então, ela vai causar uma broncodilatação, fazendo assim o quê? Uma vasodilatação da musculatura esquelética. Então, ela vai fazer uma vasodilatação já diferente, né? Ela vai atuar no quê? Nos receptores do coração. Beleza? A exfedrina. Agora vamos para o dobutamina. Então, o dobutamina, esse aqui, o que acontece? O dobutamina, ele vai aumentar a contratibilidade do miocárdio, porque ele vai se ligar aos receptores beta 1, aumentando assim a frequência do miocárdio. Onde a gente tem mais receptores beta 1? No coração. Beleza? Vai aumentar a força do miocárdio, causando o quê? Vasoconstrição. Bom, temos também agora a epinefrina. A epinefrina ela é muito utilizada durante a ressuscitação por parada cardíaca, porque ela vai estimular os receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Então, a epinefrina ela é um agonista misto. A epinefrina também é conhecida como adrenalina, tá? Então, ela é um agonista misto. Ela é muito utilizada nas paradas cardíacas. Por quê? Porque ela vai estimular os receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Onde a gente tem mais o beta 1? No coração. Então, ela vai estimular os receptores a fazer o quê? A liberação de noradrenalina, que vai ser convertida em adrenalina e vai se ligar aos receptores, tentando assim reanimar aquele paciente. Beleza? Temos também o salbutamol. O salbutamol ele é um agonista direto. O que ele vai fazer? Ele vai promover a broncodilatação. Como assim, professor? Ele vai promover a broncodilatação? Lembra que no pulmão, lá naquela tabelinha que eu dei para vocês, os receptores beta 2 eles estão mais aonde? No pulmão. Então, o salbutamol ele vai se ligar ao pulmão, ele vai se ligar aos receptores beta 2 que está localizado no pulmão e vai promover uma broncodilatação, quando ele vai se ligar aos receptores beta 2. Beleza? Pessoas que têm problema de asma, por exemplo, o que acontece? A asma faz?
A asma, ela promove o quê? Uma broncocontrição. O que seria uma broncocontrição? Ela vai contrair os vasos, né? Acho que vocês tiveram morfologia, vocês vê lá que no pulmão tem os alvéolos, tudo. Então vai causar o quê? Uma broncocontrição, né? Então, quando você usa o salbutamol, ele vai causar o quê? Uma broncodilatação. Então, o seu vaso vai se dilatar para você poder conseguir respirar melhor, tá? Beleza? Deu para entender? Gente, eu tentei fazer o menor curto possível, tá? Tentei diminuir. Mas assim, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, me chamem no WhatsApp, me chamem no e-mail, me chame pombo correio, manda índio soltando sinal de fumaça, pede socorro, help, eu não entendi, professor, volta de novo, explica de novo, tá? Que eu volto e explico para vocês. Gente, eu sei que hoje foi muita coisa, foi muito pesado. Isso é porque eu não dei a aula toda. Na próxima aula a gente vai continuar falando de alguns medicamentos, tá ok? Então eu quero agradecer a todos, espero que todos tenham entendido. Se não tiver entendido, me chama depois para a gente conversar, tá bom? Então, obrigado a todos e tenha um bom estudo.